Bom dia, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui com mais uma palavra do Papa Francisco para nós. Hoje nós vamos falar sobre a fofoca. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler aqui para vocês toda a matéria que o Papa publicou, tá bom? O título é: A paz é para ser doada. A fofoca não é obra do Espírito Santo. O Papa Francisco voltou a falar da destruição causada pela fofoca na audiência geral desta quarta-feira na Praça de São Pedro, em Roma. A paz que recebemos do Espírito Santo é para dar aos outros. Não devemos destruí-las com a fofoca. E na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo da catequese sobre o sacramento do Crisma, falando dos efeitos que o dom do Espírito Santo faz amadurecer na vida dos cristãos. Então eu vou ler agora um pouquinho sobre a fofoca. A igreja somos nós. O Espírito nos descentraliza do nosso eu, para nos abrir ao nós. Então nós não devemos viver no nosso mundinho, né? Meu mundinho, meu mundinho, meu mundinho. Não é eu, somos nós. Devemos sempre pensar nos nossos irmãos, na nossa comunidade cristã, como também ao bem da sociedade em que vivemos. Algumas pessoas pensam que a igreja tem dono: o Papa, os bispos, os sacerdotes e os operários, que são os demais. A igreja somos todos nós e todos temos a responsabilidade de santificar uns aos outros, cuidar um dos outros. A igreja somos nós, cada um tem o seu trabalho, mas a igreja somos todos nós. Olha como que ele reforça aqui, né? Assim, a confirmação une mais fortemente como membro vivo do corpo místico da Igreja, vinculando a Igreja Universal e fortalecendo o cumprimento e o compromisso da vida da Igreja particular, em união com o bispo, com o sacerdote e com a comunidade. Esse enquanto sucessor dos apóstolos, e é o ministro originário deste sacramento. Na conclusão do rito da crisma, explicou ainda o Papa: o bispo diz a cada crismando: a paz esteja contigo, recordando a saudação de Cristo aos apóstolos. A fofoca não é obra do Espírito Santo. Improvisando, o Papa pediu que pensemos na nossa própria comunidade paroquial. O bispo dá a paz ao crismando e depois a damos entre nós. Isso significa paz, disse o Papa. O problema é o que acontece depois que sairmos da igreja. Começamos as fofocas e as fofocas são guerras. Isto não está bem. Se recebemos o sinal da paz do Espírito Santo, devemos ser homens e mulheres de paz e não destruir a paz do Espírito. Pobre do Espírito Santo com o trabalho que ele tem conosco, com o hábito de fofocar. Pense bem, a fofoca não é obra do Espírito Santo, não é obra da unidade da igreja. A fofoca destrói aquilo que Deus faz. Por favor, vamos parar de fofocar. Vamos fazer jejum de língua, gente, silêncio de Maria. Se não tem algo bom para falar, fique quieto. Essa última frase foi minha, tá? Semente que deve ser cultivada. Outra característica da crisma é que este sacramento se recebe apenas uma só vez, mas o seu dinamismo espiritual perdura ao longo do tempo. Além do mais, ninguém recebe a confirmação somente para si, mas para cooperar para o crescimento espiritual dos outros. Aquilo que recebemos de Deus com o dom deve ser de fato doado para que seja fecundo
e não ao invés sepultado por temores e egoísmos. Quando temos a semente em mão, não é para colocá-la no armário, é para semear. Toda vida deve ser semente para que dê frutos. Então agora nós vamos fazer a oração contra a fofoca, tá? Para se livrar deste mal. Feche seus olhos agora, se você tem o dom de falar da vida dos outros, se você está sendo alvo de fofoca, quantas vidas destruídas, né? Quantos casamentos interrompidos, quantas brigas entre irmãos, até dentro da igreja, da nossa comunidade, principalmente no nosso trabalho. Fofoca tira a nossa paz, destrói tudo que nós construímos ao longo dos anos. Às vezes a gente demora 10, 20 anos para construir algo na vida e em 5 minutos, por causa de uma língua afiada, tudo é perdido. Então, conforme eu for recitando essa oração, vá colocando para Deus e para a Virgem Maria tudo que precisa ser mudado, todo mau hábito, todo falar demais, falar sem pensar, tá bom? Essa oração ela foi feita pelo Padre Marcelo Rossi, tá? Ouve, Senhor, minha lastimosa voz, do terror do inimigo protegei a minha vida. Perseverai-me da conspiração dos maus, livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam as suas línguas como espadas, defende como flechas, palavras envenenadas para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, não temendo nada. Obstinam-se em seus maus desígnios, concentram asas ocultas como armas em seus laços, dizendo: quem é que nos verá? Planejam crimes e ocultam seus planos. Insondáveis são os espíritos, o coração de cada um deles. Mas Deus os atinge com as suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Manejam a cabeça os que o veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que ele fez. Alegram-se o justo do Senhor e nela confiam. E triunfam todos os retos de coração. Palavra do Senhor, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Oremos agora a oração do silêncio contra a fofoca. Essa oração do silêncio, ela é destinada àqueles que vivem em ambientes rodeados por fofoca, tá? Por fofoqueiros. E que se sentem tentados em reparar aquelas informações por más influências. É o famoso telefone sem fio, né? Ouve uma coisa e aumenta um pouquinho para contar para o outro, aí o outro vai e aumenta mais um pouquinho, e essa fofoca vira uma mentira, e essa mentira vira uma bola de neve destruindo pessoas inocentes. Pai, que hoje eu possa fazer silêncio, que os maus pensamentos se calem e que os meus ouvidos sejam surdos para as más palavras e maledicências. Que os meus olhos possam apenas enxergar o bem em todas as coisas, por pior que elas pareçam. Que o meu ego se emudeça e se afaste dos julgamentos e condenações. Que a minha alma se expanda e tenha compaixão por todos os seres vivos. Que em meu silêncio eu veja que há tempo para fazer preces pelos que já foram. Que eu consiga receber cada recado teu através das tuas criações. Que eu compreenda que a tua voz é a única que me sopra na verdade. Ó Deus, Deus de meu louvor, não permaneça silencioso, pois a boca do perverso
A boca do falso se abre contra mim. Falam contra mim como uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem causa. Em retribuição ao meu amor, são os meus adversários. Mas eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. E retribuo em mim o mal pelo bem, o ódio em recompensa ao meu amor. Põe sobre ele um perverso, que esteja à sua direita um acusador. Quando ele for julgado, saia condenado, e que suas orações se tornem em pecado. Seus dias sejam poucos e os outros tomem o seu ofício. Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoai os meus pecados por ter fofocado. Perdoe aqueles também que tenham fofocado de mim. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe as suas intercessões aqui nos comentários do vídeo, ok? Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.